Quando nós vamos estudar sobre Gog e Magog, irmãos, vocês sabem que vocês não podem ficar somente em Ezequiel 38 e 39. Vocês sabem que tem que ir para o livro da lei, que tem que estudar um pouco de história e geografia, como eu falei no último vídeo. A gente também tem que dar importâncias para profetas menores, como Naum, Abacuque, Sofonias, Obadias, Joel. Eu tenho mostrado isso já em alguns vídeos e os irmãos têm notado grande conexão, porque Deus conecta Ezequiel 38, 39 com esses profetas pequenos. Hoje eu fiz algumas anotações aqui nesse caderno sobre o profeta Sofonias. É tremendo, assim como Naum, assim como Abacuque. A gente tem que somar Naum, Abacuque, Joel com Ezequiel 38 e 39. Mas se você olha para Sofonias, você vai enxergar mais coisas em Ezequiel 38 e 39. Esse é o jeito que Deus escolheu para a gente receber a revelação da palavra de Deus. Quanto mais profeta, mais luz você vai ter sobre o assunto. Eu digo isso porque tem irmãos que acreditam que Gog e Magog acontece somente depois dos 1000 anos, por causa de Apocalipse 20. Então alguns irmãos ficam confusos, outros acreditam que é somente antes, e alguns acreditam que é antes e depois. A palavra de Deus traz a resolução para essas coisas. Basta a gente atentar para a palavra de Deus, basta a gente somar os profetas. Quando você vê irmãos ensinando sobre Gog e Magog, e você não vê os irmãos usando Naum, Abacuque, Obadias, Joel, olhando para o livro da lei, para os filhos de Noé, para contextos históricos, pode ter certeza que aí vai ter coisa errada, vai estar faltando coisa. E quando você vê irmãos ensinando sobre Gog e Magog e usando todos esses profetas, pode acreditar que daí vai sair luz. Porque Pedro fala que a luz habita nas palavras dos profetas. O nome Gog e Magog é um nome simbólico. Deus está falando de Gog e Magog em todos esses profetas que eu acabei de citar. Se eu abrisse agora para vocês Abacuque, eu iria mostrar Gog e Magog. Se eu abrisse Sofonias, e eu vou mostrar Gog e Magog. Se eu abrisse Naum, eu iria mostrar Gog e Magog. Se eu abrisse no livro de Gênesis, vocês iriam ver escrito Gog e Magog. Quer dizer, Magog, né? Gog não iria estar ali. O que eu quero dizer é que não é somente aonde está escrito Gog e Magog que Deus está falando de Gog e Magog. Você vai estar vendo Gog e Magog em vários profetas, porque Deus disse que profetizou sobre ele, sobre vários profetas. Anota aí se você nunca ouviu falar ou se você esqueceu. Ezequiel 38, verso 17. Deus falou que profetizou por vários anos, através dos seus servos, os profetas, que levaria Gog contra a terra dele. Se ele diz que profetizou isso por vários profetas, por largos anos, então tem que estar na palavra de Deus. Tem que estar na palavra de Deus e tem que estar em vários profetas, em vários lugares. E realmente está. Só não vai estar escrito Gog e Magog. Então, irmãos, eu fiz algumas anotações. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Está em Sofonias, capítulo 1, 2 e 3. Leia esse profeta e faça as suas anotações pensando em Gog e Magog. Eu vou dar uma ajuda aqui para você conectar os pontos. Em Sofonias, capítulo 1, somente no capítulo 1, no verso 1, 3, verso 7, verso 8, verso 15, verso 14, verso 15 e verso 16. Você vai ver 4 pontos importantes. São 4 pontos: fim dos dias, sacrifício do Senhor, dia do Senhor e dia de trombetas. Esses 4 pontos que você tem que anotar, somente no capítulo 1. No primeiro ponto, você vai anotar fim dos dias, ou últimos dias, você que sabe. Porque Deus já começa o profeta falando que ele vai destruir a terra, os moradores. Ele começa igual Naum, Abacuque, sabe? Começa nos direcionando no tempo, mostrando que ele não está falando somente naquela história. É um livro histórico, mas profético. E de cara, Deus já quer que você preste atenção nisso. Principalmente quando você se encontra com a expressão ou com o termo o dia do Senhor, o dia da sua ira. Segundo ponto, sacrifício do Senhor. Só aqui, irmãos, Deus está falando de sacrifício, ele fala 2 vezes. Aonde que a gente vê um sacrifício do Senhor? Em Ezequiel 38 e 39. A gente vê mais um sacrifício em Jeremias 46. Só que esse sacrifício é na terra do norte. Só que o sacrifício de Ezequiel 38 e 39 é nos montes de Israel. E Deus fala aqui de sacrifício 2 vezes. E ele fala que vai congregar nações. Este sacrifício de Sofonias é o de Ezequiel 38 porque ele fala que vai congregar nações. Ele já santificou os seus convidados. Então, presta atenção nos pontos. Verso 14 e 15 vai falar do dia do Senhor. E não vai falar só uma vez. Ele vai repetir várias vezes
que Ele quer que a gente preste atenção mesmo. E para Deus mostrar que Ele está falando do tempo do fim, para você que conhece as festas, Ele vai dizer que esse dia do Senhor, que não é somente um dia, né? Esse dia do Senhor é dia de trombetas. Aí no hebraico está escrito shofar e teruá. Na nossa tradução está dias de trombetas e de rebate. Para você entender o que Deus está falando somente aí, você precisa de ler Números capítulo 2 e Números capítulo 10. Eu vou formar um vídeo ainda falando sobre Números 2 e Números 10, sobre toque de shofar e Yom Teruah. É impressionante isso. Tem vários profetas e Deus está nos dando revelações escondidas através dessas coisas. E está relacionado com a festa das trombetas. Um pouquinho depois tem o dia da expiação, conhecido pelo apóstolo Paulo, pelo próprio Senhor Jesus como o dia da redenção. E depois vem a festa dos tabernáculos. Então só no capítulo 1 Deus deu essas 4 direções. Agora eu vou falar uma coisa importantíssima, você não precisa nem anotar isso. Não anota porque deixa gravado na cabeça já. Já começa a treinar isso com esses profetas menores. Tenta ler esses profetas sem perder contexto. Tenta ler o capítulo 1. Quando você chegar no capítulo 2, no capítulo 3, não se esqueça das coisas do capítulo 1, porque aí você vai receber revelação. Então é bom você treinar isso nos profetas menores, porque aí você vai treinando, vai aumentando o nível do seu entendimento, e aí você vai poder fazer isso nos profetas maiores. E nada melhor do que um caderno, canetas, usar pelo menos 3 cores. Aqueles papeizinhos coloridos que cola, sabe? Para você colar em cima da folha e para você colar no seu armário, na sua gaveta, em qualquer lugar que te direcione. Eu faço assim, eu anoto os pontos principais, como eu fiz nesse caderno, e quando eu tenho que falar algo sobre aquele ponto, não dá para eu escrever tudo, né? Então quando é só uma frase, 2 frases, eu anoto em cima daqueles papeizinhos coloridos e anoto e coloco em cima do ponto. Mas quando é algo mais estendido, eu escrevo naquele ponto, no caderno, né? Eu faço um desenho de um celular e escrevo ouvir no celular. Aí eu vou e gravo esse assunto no celular, e no celular eu deixo algo que me lembre que é para relacionar isso com o que está no caderno. Então, dá para usar esse recurso e aumentar o nível do nosso entendimento. É assim que eu faço. E com o tempo, isso vai se tornando algo natural. Isso é um dos métodos de estudo eficaz da Palavra de Deus. O profeta Sofonias é um profeta maravilhoso, assim como Naum e Abacuque. Mas, fazendo uma análise no profeta Sofonias, você vai ver que Deus começa falando, Ele já nos começa direcionando no tempo correto. Ok, irmãos, nós vimos o capítulo 1. Agora no capítulo 2, nos primeiros 3 versos, já tem coisas importantíssimas. Você pode escrever Sofonias no papel, capítulo 2, colocar verso 1, toma um espaço, verso 2, pega outro espaço, verso 3. E aí você vai fazer aquelas setas e escrever. Verso 1, Deus vai falar que Ele vai congregar nações. O intento dele é congregar nações. E Ele mostra no contexto que é para levar contra Jerusalém. Então o verso 1 já mostra o que significa o sacrifício no capítulo 1. O verso 1 do capítulo 2 já mostra o que significa esse sacrifício que ele fala 2 vezes no capítulo 1. Congregar nações para o sacrifício dele. É o que está em Ezequiel 39. Verso 2. Dia da ira de Deus. É o que ele falou no capítulo 1, ele está reforçando no capítulo 2. Verso 3. Ele fala que a gente pode ser escondido do dia da ira. E é aqui que Paulo estava com a mente quando ele escreveu 1 Tessalonicenses 1, quando ele fala da gente ser livrado da ira futura. É exatamente com esse profeta que Paulo está na mente, irmãos. Pode ter certeza disso. E o interessante é que, no contexto, Deus vai explicar quais são aqueles que vão ser livrados da ira futura. Não são todos. São somente aqueles que colocam a justiça por obra na terra. Os mansos da terra. Os que praticam a lei do Senhor. Está aqui em Sofonias. Por isso que antes de Paulo falar que Deus nos livra da ira futura, ele dá algumas instruções para a igreja.
Esses que vão ser livrados. Entendeu? Verso 1, verso 2, verso 3. Verso 1, congregar nações. Verso 2, dia da ira. Verso 3, aqueles que vão ser livrados do dia da ira do Senhor. Aí você vai para o verso 5, você vai ter Deus falando dos filisteus. Aqui tem mais revelação. Aí em Sofonias 2, verso 13, olha o que Deus fala. Que Ele vai estender a mão contra o norte, destruir a Síria e destruir Nínive. Aí tem muita revelação. Porque agora você não pode perder o que você leu no capítulo 1. Sacrifício do Senhor. Que sacrifício é esse? Vem o capítulo 2, logo no comecinho, e fala que o intento de Deus é congregar as nações para levar contra Jerusalém. Porque Ele vai falar da apostasia de Jerusalém. Congregar nações. Olha só, o mesmo que Ele está falando em Ezequiel 38. A juntar as nações, muitos povos com Gog. Aí você chega no verso 13, aí Deus vai punir os filisteus, vai punir vários lugares, e o último lugar que Ele está punindo é a Síria. Vai estender a mão contra o norte, castigar a Síria, destruir a Síria e Nínive. Por que Nínive? Vocês assistiram os meus vídeos falando sobre Nínive? Então Nínive vai estar no fim dos tempos. Aliás, ela já existe. Ela não parou de existir. Só mudou o nome. Vou ter que repetir por causa de alguns irmãos que podem estar assistindo pela primeira vez. A Nínive antiga é a atual Iraque, norte do Iraque, na província de Ninawa. Olha o nome, Ninawa. As 3 principais cidades, uma delas é Mossul. Ali está o coração de Nínive. Então Sofonias é prova, só o profeta Sofonias é prova evidente de que Gog e Magog acontece antes do milênio. Como é que eu vou desvincular o sacrifício, o dia da ira de Deus, o dia do Senhor, congregar nações contra o povo de Israel, estender a mão contra o norte, da onde Deus falou que ia trazer Gog e Magog, do norte, ia ter sacrifício lá? Como é que eu vou desvincular tudo isso de Sofonias? E Sofonias tem que acontecer antes do milênio. Entende? Por isso que existe Apocalipse 19. Em Apocalipse 19, Deus coloca Gog e Magog antes do milênio. Aí em Apocalipse 20, a gente tem um Gog e Magog depois. E em Sofonias vai ter mais coisas tremendas, irmão. Você vai ver ali um verso que mostra quem são os 144 mil. Tem que prestar bem atenção. Como eu disse, o profeta Sofonias é espetacular. E se você liga ele com Naum, com Abacuque, aí você fazendo essa ligação, sem perder os contextos, as palavras-chave que Deus usa, levando para Ezequiel 38 e 39, poxa, você vai enxergar isso de maneira tremenda. Vai dar gosto ler a palavra. Pessoas vão sentir prazer em te ouvir, porque você vai estar falando algo conexo, algo onde tudo se encaixa perfeitamente, algo coerente. E não vai ter pergunta que você não consiga responder. Claro que pode surgir uma ou outra pergunta que ali naquele momento você não tem a resposta, mas a maioria das perguntas você vai poder responder. Isso é tremendo. Então Deus vai fazer que através de você, muitas outras pessoas tenham sede da palavra de Deus, tenham vontade de ler e estudar os profetas e fazer a soma. Não ficar olhando só para Ezequiel 38 e 39 com Gênesis. Não é assim que se estuda sobre o assunto. Aí você fica limitado, né? Ok, irmãos? Era isso daí que eu queria deixar para vocês. O que vocês aprenderam hoje no vídeo? A soma dos profetas. Isso eu falo em vários vídeos, é claro. Mas vocês aprenderam a ler o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, sem esquecer do capítulo 1. Então a melhor maneira é anotando as palavras-chave, as perguntas, destacando frases com cores, né? Faça uma organização usando pelo menos 3 cores. Aí vocês vão chegar no capítulo 3, no capítulo 4, sem perder o que foi escrito no capítulo 1. Aí você vai ter a revelação. E você aprendeu também que o profeta Sofonias está intimamente ligado com Ezequiel 38 e 39, através das palavras dia do Senhor, sacrifício, terra do norte, a Síria. Tinha mais coisas para falar. Por que a Síria? A Síria é o império que tinha caído. No tempo de Paulo, a Síria já tinha caído. Como que Deus vai estar falando da Síria em um contexto em que Ele está nos ensinando que é o tempo do fim? Outra coisa para se meditar. Ok? Esse vídeo eu vou finalizar aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. A gente se vê no próximo vídeo.